sempre exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Que alegria, meus irmãos e amigos, chegar até você em mais um culto online da Igreja Batista de Vila Pires, aqui na cidade de Santo André, São Paulo. E hoje o tema abordado nesse culto será o valor da oração. Como tem sido os seus dias de oração? Como tem sido a sua rotina de oração? Nós vamos aprender aqui, através dos cânticos, das palavras, próprias orações que serão elevadas ao altar de Deus, o valor desse momento tão precioso que eu e você devemos ter junto ao nosso Deus, que é o nosso Pai. Assim como todo o pai gosta de ouvir, não é? O que o filho tem a falar, o nosso Deus, que é o nosso Pai eterno, Ele gosta de nos ouvir também. E nós temos muitos textos bíblicos, meus irmãos e amigos, que abordam sobre essa prática, sobre o valor que nós devemos dar à oração. Mas não posso aqui nesse tempo ler todos os textos e sei também que o pastor Joel vai falar muitos deles na sua palavra bíblica. Mas eu separei aqui o texto de Mateus 6, que é a oração que Jesus ensinou. A própria Bíblia vai falar que nós não devemos usar de vãs repetições nas nossas orações. Então, é muito claro que você não deve fazer desse ensinamento de Jesus a sua repetição diária. Mas ela é uma oração modelo para que, com suas próprias palavras, no seu dia a dia, você possa se achegar a Deus. Primeiro agradecendo por todas as coisas. O que dizer sobre esse culto online? Somos gratos, não é? Porque temos os recursos, temos os irmãos nos ajudando, como isso é precioso. E depois nós vamos aos pedidos, às súplicas. Então abra sua Bíblia aí comigo em Mateus 6, a partir do verso 9, a palavra diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. E é assim que nós queremos dar início ao culto desta hora. Que você abra o seu coração, os seus ouvidos, para receber o chamado do Senhor, te chamando para esse lugar secreto, onde você deve ter este encontro especial
de oração com Ele. E vamos começar então orando ao Senhor? Nosso Deus, nós te somos gratos por tudo que de Ti nós temos recebido. Obrigado pela saúde que temos, obrigado pela família, obrigado pelo teto do nosso lar que nos abriga, pelo trabalho, enfim, pelo alimento que temos diariamente na nossa mesa. E agradecemos também pela palavra do Senhor, que um dia a nós foi deixada para nos ensinar, para nos exortar. Ó Deus, e como é precioso nós termos a Bíblia, porque nós temos acesso a tantos assuntos. E mais uma vez nesse culto nós vamos aprender sobre o valor da oração. Ó Pai, que possamos ser despertados para essa prática. Se há alguém que está assistindo esse culto, está perdendo essa prática, está enfraquecido no seu interior, no seu espírito com a prática da oração, que hoje seja um dia desse avivamento interior, para que a oração volte a ser um tempo de alegria e não algo para fazer minutinhos antes de dormir, Pai, mas que seja um tempo muito gostoso, que tenhamos com o Senhor diariamente. Que isso seja a partir da minha vida, na vida de todos nós que estamos aqui nesta gravação, enfim, de todos os que estão nos assistindo nesta hora. Receba, portanto, ó Deus, cada ato desse culto para o Teu louvor, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor, dizendo que o nosso amor por Ele é tudo que temos de mais valor. Amor por Ti, Jesus. O meu amor por Ti, Jesus, é o que eu tenho de mais valor. Nenhum lugar é melhor que o lugar onde Tu estás. Tudo que sou porque Tu és. A Tua voz, a Tua mansa voz, eu ouço dentro de mim. Tão leve o Teu tocar, bendito amor sem fim. Tu és e sempre serás meu Rei e meu Salvador. Ele é a razão do meu viver, motivo do meu cantar. O meu amor por Ti, Jesus, é o que eu tenho, é o que eu tenho de mais valor. Nenhum lugar é melhor que o lugar onde Tu estás. Tudo que sou porque Tu és. A Tua mansa voz eu ouço dentro de mim. Tão leve o Teu tocar, bendito amor sem fim. Tu és e sempre serás meu Rei e meu Salvador. Razão do meu viver, motivo do meu cantar. O meu amor por Ti, Jesus, é o que eu tenho de mais valor.
que sou porque tu és. Tudo que sou porque tu és. Tudo que sou porque tu és. Glória a Deus. Nós vamos cantar uma nova canção que fala sobre orarmos ao Senhor em todo o tempo, como já falamos aqui. Então aprenda conosco e faça dessa canção a sua oração, em nome de Jesus. Quando nós oramos, muitas coisas sobrenaturais acontecem. Se você orar com devoção, com fé, o Senhor vai agir em seu favor, em nome de Jesus. Vou orar e as trevas vão fugir. Vou orar e o teu querer vai se cumprir. Nossas mãos iremos levantar, só no nome de Jesus clamar, por misericórdia vem nos escutar. Abre, Senhor, abre os portões do céu, derrama vida e bênção. Venha ao teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Vou orar, e os céus enxergarão. Aleluia. Vou orar, e o reino vem em meu coração. Nossas mãos iremos levantar, só no nome de Jesus clamar, por misericórdia vem nos escutar. Abre os portões do céu, derrama vida e bênção. Venha ao teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Perdão e liberdade, cura e santidade. Venha ao teu reino, Pai nosso, a ti oramos. A um só Deus nós vamos clamar. Ele é a razão da nossa oração, do nosso louvor. Vamos dizer: uma só voz, há um só Deus, uma só razão, que todos te conheçam. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão, que todos te conheçam. Uma só voz, uma só Deus, uma só razão, que todos te conheçam. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão, que todos te conheçam. Abre, Senhor, abre os portões do céu, derrama vida e bênção. Venha ao teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Perdão e liberdade, cura e santidade. Venha ao teu reino, Pai
livre acesso a Ti, através da oração. Amém. Nós vamos ter um momento de oração agora, já que todo este culto está sendo nesse tema, vamos fazer realmente o que há de melhor, que é orar. Temos muito que orar, né, meus irmãos? Pela igreja, pela sua família, pelo seu trabalho, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão enfermos, enfim, muitas razões, muitos motivos, né, Aurenise? Com certeza. Hoje eu tenho a alegria de ter a Aurenise aqui conosco, que faz parte aqui da igreja, faz parte também do trabalho, do Ministério de Música da igreja. Estamos felizes com você aqui. E a Aurenise vai orar. Vamos interceder ao Senhor. Não é a oração da Aurenise que tem poder, mas é o nosso Deus poderoso que age nas palavras que serão ditas aqui. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, agradeço, ó Deus, por estarmos, ó Deus, aqui neste momento na Tua casa, Senhor. E venho, Senhor, diante de Ti, Senhor, derramar o meu coração, Senhor, e pedir, ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor, diante, Senhor, da Tua casa, Senhor, e peço, Senhor, que o Senhor venha estar, ó Deus, com os enfermos, Senhor. Coloque Tua mão santa e maravilhosa sobre as pessoas que necessitam, Senhor, da Tua misericórdia, Senhor, que neste momento está, ó Deus, no hospital, ó Senhor, necessitando, Senhor, das Tuas bênçãos, Senhor. Esteja, Senhor, que estas pessoas, ó Deus, que necessitam, Senhor, da Tua misericórdia, ó Deus. Que o Senhor também venha estar, ó Deus, com as igrejas, Senhor, que neste momento de pandemia estão fechadas, ó Deus. Que o Senhor possa estar, ó Deus, não com o prédio, Senhor, mas sim com todos os irmãos, ó Deus. Que o Senhor esteja fortalecendo a cada coração, ó Pai. Que eles sejam, Senhor, fortalecidos por Ti, ó Deus. E esteja, Senhor, cada vez mais perto de Ti, Senhor, derramando, Senhor, a vontade de estar, ó Deus, Te servindo e estar Te glorificando, Senhor. Esteja, Senhor, também com cada família, Senhor, que ela venha estar mais firme, Senhor, e mais perto, Senhor, de Ti e mais perto um do outro, Senhor, porque sabemos que muitas famílias estão, Senhor, longe uma da outra, Senhor, mas pela Tua misericórdia, Senhor, pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar unindo, Senhor, estas famílias, Senhor. É isso que eu lhe peço neste momento, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Sua vida viver, nossas vidas vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e alívio dá em meio à dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Meus irmãos, nesse momento, na participação do culto de adoração ao Senhor, vamos ter o procedimento da consagração dos dízimos e ofertas,
que eu costumo de dizer que é tão espiritual, tanto quanto as nossas orações, os nossos louvores e etc. Há muitas pessoas que pensam diferente, mas, biblicamente, é assim que nós devemos compreender. Cultuamos a Deus com a nossa vida, cultuamos a Deus com os nossos cânticos, com as nossas orações, e cultuamos a Deus, devolvendo a Ele parte de tudo quanto Ele nos tem dado em nossas mãos. Eu leio para os irmãos Lucas 6:38, palavras de Jesus. Ele diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Dr. Billy Graham, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, hoje já no descanso com o Senhor nos céus, ele, certa ocasião, disse essas palavras: Deus nos deu duas mãos, uma é para receber e outra para dar. E acrescentou: não somos cisternas feitas para acumular, nós somos canais feitos para abençoar e dividir. Uma parte da canção de missões nacionais deste ano fala exatamente disto, né? A mensagem da música, que temos que dividir o amor com que Deus nos amou, com aqueles que ainda não conhecem. Dividir o nosso pão com aqueles que possivelmente estão necessitados. Eu lembro de uma pequena história, me permitam os irmãos, de um menino que gostava muito de doce de leite. A sua mãe preparou uma gostosa geleia de laranja e pediu para o seu filho, o garoto, que levasse uma porção para a sua tia. E ele tomou uma vasilha a menor possível que ele encontrou no armário e ali depositou um pouco do doce, da geleia, para levar para a tia. Para a surpresa dele, quando entregou aquela geleia para a sua tia, ela pediu para guardar um pouco, desocupou aquela vasilha bem pequena, e ali ela colocou o doce de leite, que ele tanto gostava. Voltando para casa, ele disse: poxa, eu poderia ter trazido uma vasilha maior. Eu levaria para casa uma grande porção do doce que eu mais gosto, que é o doce de leite. Compreendeu? Aquilo que Jesus disse: com a medida que você medir, assim você será medido também. Vamos ser generosos nesse tempo de missões nacionais, além da fidelidade do seu dízimo, não esqueça de consagrar a sua oferta para missões nacionais. Eu estou desafiando a igreja através dos áudios para que, pela fé, confiando em Deus, todos nós, membros de Vila Pires, façamos um esforço todo especial para levantarmos a melhor e maior oferta para missões nacionais da nossa igreja, e essa oferta vai se juntar
às mais de 7.000 igrejas batistas no Brasil para alcançar o alvo de 18 milhões de reais, que é o alvo final da junta, para sustentar 776 missionários que estão espalhados por todo o Brasil e os 400 projetos. Falando de projetos, nós temos o nosso aqui muito perto, né, em São Paulo, a Cristolândia. Os irmãos vão, logo após o recolhimento dos dízimos, assistir um depoimento, uma palavra da missionária que atua ali naquela região da Cristolândia, uma palavra dirigida diretamente à nossa igreja, agradecendo por todo esse tempo, por todos esses anos, desde que se iniciou esse projeto ali na Cracolândia, denominado Cristolândia, porque visa levar Cristo, Jesus, para a libertação e salvação dos dependentes químicos. Ela agradece à Igreja Batista de Vila Pires pela cooperação que tem dado, as doações, e apela para que continuemos assim fazendo. É um trabalho de missões nacionais, que é nosso, é do povo batista. Eu quero convocar os irmãos aí, nesta semana, para fazer doações de alimento, o máximo que você puder. Como eu costumo dizer, quem pode mais, mais, quem menos, menos, quem pouco, pouco, mas que você não fique fora. Aquilo que você puder fazer, tenha essa alegria, desfrute dessa alegria de ajudar. Nós já enviamos 2 remessas de cestas, caixas de leite para a nossa associação, para a Ordem dos Pastores Batistas aqui do ABC, que muito ajudou e está ajudando famílias de pastores. Já enviamos uma remessa para Cristolândia e queremos fazê-lo de novo. Então, estou esperando que essa semana vocês deem a sua contribuição. Nós já temos em nossa casa uma boa porção de alimento, roupas, calçados, pasta de dente, barbeador, sabonete. Tudo isso é importante para apoiar este ministério da nossa Junta de Missões Nacionais. Que você ore, mas seja generoso também. Deus quer encher a sua vasilha, então cuidado, o tipo de vasilha que você vai trazer. Se for pequena, a bênção vai ser pequena, se for grande, não é? E você quer ser cheio, né, da graça, bondade de Deus, e Ele tem feito isso. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, nesse momento é com alegria que nós cultuamos ao Senhor, na consagração dos dízimos e das ofertas, ó Pai. Oramos pela obra missionária no Brasil, através da Junta de Missões Nacionais, que coordena esse trabalho, que é dos batistas, das igrejas batistas do Brasil, que objetiva alcançar, ó Senhor, toda essa nação brasileira com o Evangelho de Jesus Cristo. Abençoa, Pai, esses 776 missionários e os 400 projetos. Abençoa o projeto da Cristolândia aqui em São Paulo, que tem resgatado muitas vidas, ó Pai, que vivem jogados nas ruas, na sarjeta, dominados pelo vício das drogas e que hoje estão vivendo uma vida digna, servindo ao Senhor. Que possamos, ó Deus, cooperar como já temos cooperado, mas ainda muito mais, Senhor. Abençoa, pois, os missionários e a nossa Junta de Missões Nacionais e que a nossa igreja, aqui em Vila Pires, possa fazer um grande esforço para levantarmos a melhor e mais significativa oferta para missões nacionais, cooperando com todas as demais igrejas para que a junta alcance o alvo de 18 milhões de reais. Abençoa
o trabalho dos nossos irmãos, Senhor, o salário. Abençoa, Pai, o trabalho de cada um, a empresa onde trabalham nesse tempo de crise. Tudo está muito difícil, mas o Senhor está acima de todas as coisas. Abençoa os empresários, Senhor. Há muita gente desempregada, nós oramos para que em breve essas pessoas conquistem uma nova oportunidade. Temos orado por muitas pessoas assim, temos algumas notícias de que essas pessoas já tiveram esta oportunidade, estão trabalhando, Pai, mas ainda há tantos outros pelos quais nós intercedemos e oramos pela nossa pátria brasileira, Pai, que através do trabalho de missões, todo brasileiro possa ouvir falar de Jesus e converter-se ao Evangelho de Cristo. Obrigado, Deus. Abençoa a tua igreja aqui em Vila Pires e abençoa cada um dos membros e suas famílias. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Batista Vila Pires, Pastor Joel, eu estou aqui representando a Cristolândia para agradecer a essa amada igreja que com muito amor, com muita dedicação, tem contribuído para que a obra do Senhor avance. Então eu quero agradecer pelas doações, meus irmãos. Muito obrigado. Nós estamos em plena campanha e o tema é porque Ele me amou. E a palavra do Senhor diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por causa desse amor do Senhor que está em nós, nos leva a ter atitudes de servir ao nosso próximo, de ser instrumento do Senhor na vida de tantas pessoas necessitadas. E eu quero agradecer a vocês por fazerem parte daquilo que Deus está fazendo nesse mundo. Muito obrigado, queridos irmãos, e desafio a você a continuar orando por esse projeto, contribuindo, doando, para que mais vidas sejam alcançadas. Deus abençoe a cada um dos irmãos e um grande abraço. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso, Senhor. Nós cremos no poder da oração. Eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, Amor, tu escutas e
fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no texto que vamos utilizá-lo para a mensagem desta hora. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 27, diz assim: Então os sacerdotes e os levitas levantaram-se e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação nos céus. 2 Crônicas, capítulo 30, verso 27, li. Agora leio 32, 24. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 24. E assim livrou o Senhor a Ezequias, verso 24. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. O tema da mensagem, meus queridos, para esta hora, é o valor da oração. A oração costuma-se dizer que é o fôlego da nossa alma, porque isso tem a ver com o bem-estar espiritual. A oração é um meio pelo qual Deus promove um avivamento espiritual, na minha vida, na sua vida, como na vida da igreja como um todo. Disse alguém esta expressão: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. A propósito, uma pergunta: como vai a sua vida de oração? Quando eu disse que a oração é um meio de um avivamento espiritual, eu lembro-me da exortação de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, onde o Senhor exorta o seu povo dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Num dos áudios que eu envio diariamente, eu fiz a citação de Martinho Lutero, o reformador da igreja. Ele costumava dizer o seguinte, que se ele não orasse 2 horas por dia, ele não conseguiria fazer nada bem feito durante o restante do dia. Voltando, meus irmãos, ao texto da mensagem, o rei Ezequias realizou uma grande reforma religiosa em Judá. Ele restabeleceu o verdadeiro culto a Deus. Antes, a casa de Deus, o templo, estava profanado por ídolos pagãos. Você pode conferir isto no capítulo 29, esse restabelecimento do verdadeiro culto na casa de Deus. E como evidência, meus irmãos, desta mudança espiritual, houve uma convocação solene. Ezequias convoca toda a nação para reunir-se para uma grande celebração, ou seja, a celebração da Páscoa. Meus queridos irmãos, quando disse que Ezequias restabeleceu o verdadeiro culto na casa de Deus, isso é muito importante para os dias em que nós estamos vivendo. É preciso que tenhamos o cuidado de que em nenhum momento o templo do Senhor seja profanado. E quando eu digo o templo do Senhor, não me refiro ao templo, ao edifício, mas o templo que somos nós. Vejam os irmãos, após a restauração do verdadeiro culto, ele eliminou os ídolos do templo, aquele culto profano que se prestava através dos ídolos pagãos. Houve alegria, houve uma restauração espiritual do povo e grande alegria. Ezequias então convoca toda a nação para a celebração da Páscoa, a festa que recordava o livramento da escravidão do Egito. Nesse clima de grande gozo, de restauração espiritual, os sacerdotes e levitas se levantaram para abençoar o povo. Capítulo 30 fala a esse respeito. E a sua voz, nós lemos esta parte do texto, foi ouvida, a oração foi ouvida, chegou à santa habitação de Deus até o céu. Que coisa extraordinária, meus irmãos, quando há uma restauração espiritual. A oração é ouvida, o povo é abençoado. Amados irmãos, isso nos ensina o quê? Nos ensina que pela oração nós podemos penetrar os céus. É o que diz o texto que nós lemos, que os levitas e sacerdotes, abençoando o povo, levaram a sua voz em clamor, e a oração dos sacerdotes e levitas foi recebida nos céus. A habitação de Deus. Isso significa que a oração deles penetrou os céus, a presença do Senhor.
Orar, meus irmãos, é falar com a autoridade máxima do universo. Você já pensou nisso? Que privilégio! Que quando eu, você, quando a igreja ora, clama ao Senhor, nós estamos falando com a autoridade máxima do universo. É muito importante e é preciso entender, e quando nós compreendermos isso, vamos sofrer uma grande transformação na nossa vida espiritual. Devemos ter cuidado para que a nossa oração não seja apenas uma formalidade religiosa, mas seja algo que provém do íntimo da nossa alma pela inspiração do Espírito Santo. Então vamos adentrar a presença gloriosa do Senhor. Eu diria que orar é ter uma audiência com o Supremo Comandante da história. Você pode perceber aqui o valor da oração? Você penetrar na presença de Deus, você falar com a autoridade máxima do universo, você ter uma audiência pessoal com o Supremo Comandante da história. Eu diria ainda, meus queridos, que nós podemos tocar o mundo com as nossas orações. Nós temos muitos exemplos na Bíblia a respeito disso. Temos muitos exemplos em toda a história da igreja e através da vida de muitos crentes que dedicaram tempo necessário na presença de Deus, em audiência com Deus, o comandante da história da humanidade. Podemos falar, meus irmãos, em oração com aquele que pode o impossível. Vou repetir esta expressão que ela é importante. Preste atenção. Quando você ora, quando nós oramos, podemos falar com aquele que pode o impossível, que pode realizar todas as coisas. Deus não somente recebe as nossas orações, mas Ele responde as orações. Eis aí a importância, queridos, eis aí o valor da oração. Deus não só nos recebe na sua presença, Deus não só ouve a minha, a sua, a nossa oração, mas Ele responde às nossas orações. Ali em 2 Crônicas 32, verso 24, a respeito do rei Ezequias, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Percebeu? Deus não só ouviu o clamor, não somente ouviu a oração do rei Ezequias, mas lhe falou. Ou seja, Deus respondeu à oração de Ezequias. Ezequias foi um rei diferente do seu pai, o rei Acás. Acás foi um rei perverso. Foi ele que introduziu na casa de Deus o culto pagão. Foi, portanto, um homem muito perverso aos olhos de Deus.
É interessante que Ezequias, sendo seu filho, já foi um homem piedoso, temente a Deus. Ele fez a reforma religiosa, como disse há pouco, de Judá, e por isso experimentou um grande avivamento espiritual. É impressionante quando você lê o capítulo 29, 30, 31, 32, o que aconteceu desde então na vida daquele povo, como Deus desbaratou os seus inimigos, os assírios, e a riqueza que foi se acumulando sobre Judá. Diz as Escrituras nesses textos que nunca se viu nada igual a não ser no governo, no reinado de Salomão, que foi um reinado abençoado, de muita riqueza para o povo de Israel. Ele fez então a reforma religiosa e experimentou esse grande avivamento espiritual. O texto diz que ele começou a reinar com 25 anos, muito jovem. E reinou sobre Judá 9 anos. Aos 39 anos, no auge do seu governo, Ezequias foi atingido por uma enfermidade mortal. E Deus enviou a ele o profeta Isaías com uma mensagem muito solene. Veja o que ele disse para Ezequias, o profeta Isaías: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que aviso solene esse, não é mesmo? Você já imaginou se Deus desse um aviso semelhante a esse para mim e para você? Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Talvez em lágrimas pediríamos a Deus para que isso não acontecesse, porque obviamente teríamos que resolver ainda muitos problemas. Isso nos ensina algo muito importante, que a casa da minha vida e a casa da sua vida precisa estar em ordem. A cada dia, a cada momento, a cada segundo do seu viver. Porque eu não sei, você também não sabe o momento em que nós vamos partir, em que nós vamos morrer. Portanto, é um solene aviso para nós, irmãos, para você, amigo que nos ouve nesta hora. E mediante esta comunicação, este aviso solene de Isaías para Ezequias, sobrou para o rei apenas uma parede. E para a parede ele se voltou e começou a orar fervorosamente, clamando ao Senhor por misericórdia, e ele chorou abundantemente, e Deus ouviu prontamente o seu clamor e curou a sua doença mortal. Eis o valor da oração. Mais uma vez na vida de Ezequias e de tantos quantos têm a experiência de se dedicar ou ter uma vida dedicada à oração. As causas humanamente perdidas, meus irmãos, elas podem ser revertidas
pela manifestação do poder de Deus através da oração. Aqui está um exemplo. Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Aquilo que muitas vezes ouvimos, não é? Quando alguém vai no médico, não tem cura. E você, quando recebe, ou alguém quando recebe essa notícia, como que se costuma dizer? Estou desenganado. Ou seja, a medicina nada mais pode fazer. Não há salvação. Mas as causas humanamente perdidas, insisto nisso, podem ser revertidas, guarde bem isso, pela manifestação do poder de Deus. Através do quê? Da oração. Veja que Ezequias voltou-se para a parede, colocou ali as suas mãos e chorou. E chorou profundamente e clamou fervorosamente ao Senhor por misericórdia. Doenças incuráveis podem ser debeladas pela ação divina por meio da oração. Podemos apresentar, meus queridos irmãos, grandes causas diante de Deus através da oração. Talvez você já fez isso alguma vez, apresentando algo importante para a sua vida em oração diante de Deus. Podemos também, queridos, experimentar grandes livramentos e celebrar grandes vitórias pelo meio da oração. Foi o que Judá experimentou. Quando o exército assírio cercou Judá, e o povo ficou com medo, e Ezequias orou, e buscando animar aquele povo, ele disse: com eles está o braço do homem, conosco está o braço de Deus. O exército deles é poderoso, mas o poder do nosso Deus é maior. E assim à noite Deus enviou o anjo que desbaratou e pôs em fuga todo o exército assírio. Que livramento! E a celebração da vitória, então, aconteceu com louvor, com adoração, 7 dias de alegria, de celebração ao Senhor. Pela oração, meus irmãos, milagres acontecem. Pode acreditar nisso. Talvez você, talvez eu, talvez muitos que me ouvem nesta hora, nunca jamais experimentaram um milagre na sua vida. A falta não está em Deus, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Ele pode reverter plenamente aquela causa humanamente perdida, trazendo grande vitória. O problema está em nós. Ainda não aprendemos, talvez, a dar o valor devido à oração. A orar assim como os sacerdotes e os levitas oraram, em que o clamor penetrou na habitação de Deus nos céus. Que coisa extraordinária, isso me impressiona muito.
entrou na habitação de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, em Romanos, capítulo 15, 4, e já estou agora concluindo esta breve mensagem, diz assim, Romanos 15, 4, é um texto que eu aprecio muito e tantas vezes já o citei em outras mensagens. Tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Entendeu? Tudo o que está na palavra, na Bíblia Sagrada, desde a sua primeira página até a última página de Apocalipse, tudo que está ali escrito, foi escrito para mim, para você e para todas as gerações, para o nosso ensino. E eu quero lhe dizer uma coisa nesta hora, que quando nós, eu, você, nós, Igreja de Jesus, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, como estamos sendo, obviamente, nesta hora, se faz necessário uma tomada de decisão. Eu, você, nós precisamos tomar uma atitude toda vez que Deus nos confronta com a verdade da sua palavra. O apóstolo Tiago, lá no seu capítulo 1, versículo 22 a 25, ele nos traz ali uma solene advertência que eu passo a ler para os irmãos. Você pode abrir também a sua Bíblia e acompanhar esta leitura. Vamos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Até 25, leamos. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, ele é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Compreendeu? O grande perigo hoje, meus irmãos, para nós, o povo de Deus, é sermos apenas ouvintes da palavra e não praticantes. Como eu disse há pouco, toda vez que eu e você e nós somos confrontados com a palavra de Deus, há necessidade de uma tomada de decisão. Por quê? Porque o resultado transformador da palavra de Deus em minha vida, em sua vida, somente será sentida quando ouvirmos e colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos. É o que Tiago diz no versículo 25. Ele diz assim, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse sim será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, me permitam usar a expressão, terá sucesso na sua vida cristã, na sua vida espiritual. Não será isso que nós estamos precisando nesse tempo, como pessoa,
como indivíduo e como igreja. Eu estou encerrando, quero traduzir para os irmãos aqui as palavras das estrofes do hino Falar com Deus, que após o encerramento dessa mensagem, o grupo que está conduzindo os cânticos ou louvor ao Senhor vai entoar esse hino. Preste atenção. Na oração encontro calma. Esse é o primeiro valor da oração na vida do crente. Em momentos difíceis, como esses que nós estamos passando, muitas vezes o desespero, a ansiedade ameaça o nosso coração. Mas diz, na oração eu encontro calma. Sabe por quê? Porque você penetra pela oração na habitação de Deus e tem uma audiência com aquele que comanda a história da humanidade e comanda a sua vida também. Na oração encontro paz, diz o cântico. Orar a Deus faz bem à alma. Eu disse no início, na introdução desta mensagem, que a oração é o fôlego da nossa alma, é a respiração da nossa alma. Isso significa que a oração faz bem para a nossa alma. Falar com Deus, diz a letra do hino, me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio! Falar com Deus, meus irmãos, jamais deveria ser um peso. A expressão de Martinho Lutero, que citei há pouco, que ele dizia que se não orasse 2 horas por dia, as coisas não aconteceriam bem durante aquele dia. 2 horas. Como vai a sua vida de oração? Você quer um milagre na sua vida? Almejamos um milagre na nossa vida, e quantos estão precisando? Você que está me ouvindo agora, possivelmente está precisando de um milagre, urgentemente na sua vida. Tome o exemplo de Ezequias. Quando acometido foi da doença, da enfermidade mortal, voltou o seu rosto para a parede, colocou ali as suas mãos e em pranto e fervorosamente clamava ao Senhor. E a sua oração entrou na habitação de Deus e Deus o curou. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu clamor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá força para viver. Amém. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um. Mais uma vez, neste culto, primeiramente eu, mas cada um de vocês foram confrontados com a palavra de Deus no que diz respeito ao valor da oração. Qual vai ser a sua atitude? Pense nisso. Tiago disse e nos adverte seriamente
para não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Você quer sentir o valor da oração? Se dedique mais à oração. Você quer sentir o poder transformador da palavra de Deus em sua vida? Não se limite a ouvir ou simplesmente a ler. Mas quando você ler a Bíblia, em um dado momento, interrompa a sua leitura e ore ao Senhor perguntando: meu Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através desse texto, desta palavra que eu acabei de ler? O que isso tem a ver com a minha vida, Senhor? Lendo e meditando assim na palavra e perguntando ao Senhor, com certeza Ele vai dizer o que Ele quer para você. E Ele sempre quer o melhor. Os pensamentos de Deus para os seus filhos sempre são os melhores. Pensamentos de paz, de prosperidade, de bênçãos, com certeza. Oremos. Pai querido, obrigado por esta hora bendita na Tua presença. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Ela sempre fala, e fala poderosamente aos nossos corações. Permita, Senhor, que esta palavra na qual refletimos e nela fomos confrontados nesta hora, possa produzir os frutos para aquilo que ela foi enviada. Ó Senhor, e que sejamos humildes o necessário para receber esta palavra e permitir que no poder do Espírito Santo ela transforme as nossas vidas, Senhor, para que o templo da minha vida e da nossa vida seja um culto agradável e verdadeiro ao Senhor, assim como Ezequias, o rei, promovendo a grande reforma religiosa em Judá, o fez. E o resultado do povo atentar para a palavra, da atitude de Ezequias em promover uma limpeza total na casa de Deus e restaurar o culto verdadeiro ao Senhor. Como resultado, grandes bênçãos, grandes vitórias aconteceram na vida daquele povo. E eu tenho certeza que o Senhor é o mesmo Deus de Ezequias, o mesmo Deus daquele tempo, que assim também deseja nos abençoar como pessoa, como família, como igreja do Senhor. Assim te oramos, em o nome de Jesus. Amém. Encontro calma.
juízo, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Cante isso aí na sua casa. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, chegando até você, através de tudo que foi realizado neste culto, com o tema O Valor da Oração. Então, com tudo que você aprendeu aqui, eu tenho certeza que você, a partir de hoje, todos nós que estamos aqui, vamos dar mais valor para a oração. Jesus nos ensinou a orar. Então, como bons crentes, nós temos que ter essa prática. Bem, você não pode esquecer das redes sociais da igreja. Então, está aparecendo aí na sua tela o YouTube. Terminou esse culto? Compartilha, dá o joinha lá no canal da igreja. Com esse joinha, você vai estar dizendo que você realmente se alegrou com tudo que você viu. E depois tem uma opção ali de compartilhar. Então, você pode compartilhar no WhatsApp, no seu Facebook. Compartilhe esse culto e os anteriores. Todos os cultos que temos gravado até aqui estão nesse canal do YouTube. Temos a página do Facebook também, sempre com informações para você. E ali você pode deixar seu pedido de oração, caso você não seja desta igreja, gostaria de deixar alguma mensagem para o pastor Joel dizendo algo. Nós teremos todo o cuidado depois de repassar a sua mensagem, o seu pedido de oração. Tem o número do WhatsApp também. E você já sabe o que eu vou dizer do WhatsApp. Diariamente, os membros da igreja, amigos, têm recebido os cultos diários do pastor Joel e da irmã Ivone, que tem sido bênção para todos quantos têm escutado e têm recebido. São mais de 70 pessoas nessa família que estão recebendo esses áudios abençoados. Então, faça você também parte. Você que recebe esse áudio, compartilhe aí com seu amigo, vizinho, colega de trabalho. Ficamos por aqui. Esperamos rever você no próximo culto, assim querendo Deus. Que Ele te abençoe. Uma boa semana. Encerrando, meus irmãos, este culto que prestamos ao Senhor, vamos orar e com esta oração estamos despedidos. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre de toda maneira a paz. O Senhor seja com todos vós e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, e todos digam alegremente:
Amém. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Ele é grande, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus, Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. cante isso aí na sua casa. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz.